O grafite do São Paulo em 2005. Macaco. De sábado foi preso, lembra, Netão? Macaco. O Olé da Argentina colocou lá, que venham os macacos. Porque ele, branco, se sente bem na Argentina. Eu vou muito na Argentina. Me sinto bem também. Se eu fosse preto, talvez não me sentisse bem, talvez nem voltasse mais lá. Coloca ele falando essa barbaridade aí. Puxa saco. Sobre Vinicius y no, lo que sí he sido muy bien tratado, a mí me encanta Argentina, siempre he sido muy feliz aquí, muy bien recibido, siempre de visitante, pero solo tengo buena palabra para Argentina y un caso aislado de estos no influye nada en lo que pienso de este país que es tan lindo. Um caso isolado? Deixa eu falar, primeiro não existe caso isolado de racismo. Não tem caso isolado, certo, Quesada, Marília, né? E vou deixar a Marília falar. Quando um cara que é campeão brasileiro viveu na Europa, do Atlético de Madrid, que é uma torcida racista do que eles fizeram e fazem com o Vinícius Júnior, poderia aprender e estar numa nação que a maioria é negro. A maioria dos treinadores, dos torcedores do Flamengo são negros. Aí você pega um cara como esse, o que ele falou? Qual que é o... Pô, um caso isolado de racismo, 20 vezes o Vinícius Júnior foi trucidado pela Espanha e por esse argentino racista desse moleque. E além de ser racista, ainda quis dizer que foi homofóbico, né? O que é pior. Os dois são. Marília. Neto, a frase do Felipe Luiz, a frase do Mourinho, a frase do Abel, que falou e não falou nada, a frase da maioria de jogadores e técnicos brancos não condiz com o que a gente assiste, vê e ouve desde sempre no futebol. O C que ele usou na Argentina e o C que ele usou depois da vitória sobre o Madureira não cabe. Se aconteceu, aconteceu, tem testemunho. Enorme dos jogadores atuais se posicionarem e dos ex-jogadores, então. Felipe Luiz, que tem passaporte espanhol, não quer ficar mal com os espanhóis, o Abel não quer ficar mal com os portugueses, ninguém quer ficar mal com ninguém. A única pessoa que está mal é o Felipe Luiz, é o Vinícius Júnior. Caso isolado, é a punição. O racismo é todo jogo. Isolado é o que aconteceu agora, que ele está punido um jogo. Pode falar, Quesada. Ô, Neto, você falou da história, né? Porque não é um caso isolado e não é mesmo. Felipe Luiz, em 1919, os brasileiros iam jogar na Argentina, eram chamados de macaquitos. Os jornais escreviam macaquitos. Escreviam macaquitos. 96, Olimpíada de Atlanta. A Argentina esperava para enfrentar Brasil e Nigéria. O Olé da Argentina colocou lá, que venham os macacos. De sábado e o grafite do São Paulo em 2005. Macaco. De sábado foi preso, lembra, Netão? Macaco. E agora... A advogada argentina que estava Também, no Rio de Janeiro perfeito. chamou os garçons de macaco. Então não é um caso isolado, meu irmão. Você foi muito mal, você foi um banana. Para não dizer outra coisa. Para não dizer outra coisa para você. É um caso isolado em 100 e poucos anos, é engraçado isso, né? Em 100 e poucos anos. Não para. É morro, é macaco, é mono, né? O tempo todo. Então, caso isolado, o quê? Não é caso isolado. E tampouco caso isolado envolvendo argentinos. Porque não foi a primeira vez que um argentino, num jogo de futebol, né, se vê nessa situação em que é apontado como alguém que cometeu ofensas racistas. Né? Especialmente torcedores contra torcedores brasileiros. Inclusive o jogo do Flamengo contra o Racing no ano passado teve torcedor do Racing fazendo gesto de macaco para a torcida do Flamengo. Ele estava lá, ele não pode não ter visto isso aí na hora, mas aconteceu no jogo em que ele comandou a equipe à beira do campo. Agora, poucos meses. E acontece direto. Então, nada disso é fato isolado. Tá? Nada disso é fato isolado. A pergunta foi muito específica, como ele se sente na Argentina. É óbvio que quem fez a pergunta esperava uma passada de pano. Porque ele, branco, se sente bem na Argentina. Eu vou muito na Argentina. Me sinto bem também. Se eu fosse preto, talvez não me sentisse bem, talvez nem voltasse mais lá, se fosse tratado como alguns elementos tratam os brasileiros, especialmente os pretos. Então a pergunta foi essa, mas ele poderia ter dito, eu me sinto muito bem, o país é legal, todo mundo me trata bem e tal, babá. Mas tem que parar essa história de aqui o torcedor brasileiro vem e alguns argentinos, claro que não estamos aqui a generalizar, não são todos, mas alguns fazem gestos racistas, gritam palavras racistas. E o que houve contra o Vinícius, por acaso, né? O rapaz é argentino, também é muito grave. Ele diz que não, o Vinícius diz que sim, mas não é a palavra de um contra do outro, porque o Mbappé diz que ouviu 5 vezes a ofensa e outros jogadores estavam próximos. Acho que ele errou 2 vezes. Não era nada de palavra de um contra do outro, é palavra de um contra de outros, ele tapou a boca, né? Por que tapou a boca? E não foi ato isolado.
O que me impressiona também aí é como o Felipe Luiz vai para uma entrevista antes do jogo, mas depois do jogo, tendo assessor. Esses caras têm assessor totalmente despreparado. Não é para o cara mentir, mas assim, o que acontece? Eu falei aqui do calor do jogo, no caso do Gustavo. Mesma coisa, você está ali concentrado para um jogo, mas você vai ser perguntado sobre esse assunto, você tem que ir preparado. Função do assessor de imprensa é orientar. Olha, vão te perguntar sobre esse assunto aqui. O que você vai falar? Né? Tem que saber, tem que ter uma ideia, para não, na hora ali, não falar uma bobagem, porque tem repercussão. Muita gente acha que ele não quis, digamos assim, incomodar os europeus porque ele quer trabalhar lá. Não sei, isso é problema dele, ele que sabe. Né? Se foi por isso ou não, não sei. Sei que ele ficou num muro que não dá para ficar no muro. Aí é aquela frase clássica, né? Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E o que tem, aliás, de coisas vindo da imprensa de Portugal, da TV portuguesa, que a gente vê na rede social, cada corte, meu Deus do céu, é cada branco português falando cada absurdo que... Nossa, e o Benfica, que vergonha o Benfica também, o posicionamento do clube. Mas enfim, voltando ao Felipe, ele foi muito mal, mesmo. E a gente geralmente vai ter uma expectativa do Felipe de falar uma outra coisa, porque tem um detalhe. Primeiro, um detalhe importante, que muita por que ele é obrigado a falar? Amigo, se você ocupa uma posição de destaque no futebol, e você é o técnico do Flamengo, maior torcida do Brasil, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão carioca, até outro dia era campeão da Copa do Brasil, campeão quase da porra toda, como diz o presidente do clube, né? Vice do Mundial lá no final do ano no Catar. Se você está nesse cargo, o que você pensa, as pessoas querem saber, cara. Não dá para ficar no muro, como o Luiz Henrique, decepcionante também, fugiu e não respondeu a pergunta que foi feita pela Clara Albuquerque da TNT na coletiva de imprensa do PSG. Fez uma cara de, sei lá de quê, né? Eu ia falar uma palavra que nem vou falar, e não respondeu. O Vincent Kompany, técnico do Bayern, que é preto, falou 12 minutos sobre o assunto. E criticou o Zé Mourinho, que falou uma série de bobagens aí outro dia. Ele que era o grande provocador. Agora não tem como provocar, que só perde, né? Vai provocar quem? Né, Zé Mourinho? Mas sempre foi provocador, criticando que o Vinícius, na visão dele, provoca demais. Mas enfim,